Alô, você que se liga no esporte, bem-vindo ao Destravado Esporte Clube. Estamos com mais um programa no ar e o nosso convidado de hoje é o Reinaldo de Jesus Cisterna, jornalista, radialista, comunicador esportivo. Tudo bem, Reinaldo? Seja bem-vindo aqui ao Destravado. Prazer aí, Gilmar Santos, prazer, Orlando Tavares. Está aqui no Destravados, né, pra gente destravar algumas informações aí, né? E eu até tava brincando com o Gilmar aqui antes da gente entrar no negócio sério, né? Que infelizmente esses dias acho que eu peguei essa tal de chikungunya. E eu vou falar uma coisa pra você e por Orlando Tavares. Não é bom, não? Não é bom e não desejo nem pro pior inimigo que eu não tenho. Cara, ele trava, sabe? A mão da gente fica travada e tal. Mas vamos falar do que interessa, porque isso daí é ruim demais. É ruim demais. Reinaldo, como era o Reinaldinho lá no interior de São Paulo? Como foi a infância? Puxa, Gilmar, lá em Mairink, né? Na minha querida Mairink, São Paulo, a gente é de uma família bem simples, Sim, do interior de São Paulo. E na minha infância a gente morava num sítio, que era lá Sítio do Padre. Sítio do Padre. E aí era um buraco mesmo, sabe? Bem longe da cidade. Então, Difícil acesso. Difícil acesso pra gente ir pra escola. Eu mesmo, pra ir pra escola, era tipo 4, 5 quilômetros. E tinha medo de passar no meio do mato, porque às vezes tinha cobra. Sim. Já viu aquelas cobras verdes caninã lá? Sim. Não fazia nada. O pessoal diz que ela corre atrás, tem uma lenda, né? E não faz nada. E aí eu deixava de ir na escola, porque eu não podia ver a cobra ali. Sim, com medo. Isso faz parte da história. E aí, lá na cidade de Mairink, que a gente foi estudando, foi olhando e tal, aí fui jogar no time de futebol da cidade, o Clube Atlético Sorocabana Mairink, estação ferroviária lá, que é o CASM. E aí eu era menino novo e tal, jogado lateral esquerdo, mas eu queria ser ponta direita, porque o negócio meu era correr pra linha de fundo. Só que os caras que jogavam na ponta direita era tudo maior e tudo nego bom de bola. Aí um dia o treinador falou assim, cara, tô sem lateral esquerdo, nós vamos jogar em São Roque, uma cidade do interior. Sim. Ia jogar Paulistano e Casme. E aí o lateral esquerdo nosso não foi, eu tava doente e tal. Aí eu levantei o braço, eu jogo. Você joga? Jogo. Ganhamos de 2-1, 2 gols do Reinaldo Cisterna. De lateral esquerdo. Nunca mais saí, cara. Aí fiquei titular da lateral esquerda e tal. Até hoje, eu não sei nem pisar no ônibus com a perna esquerda, mas eu virei lateral esquerdo, mas fiquei. E aí, a história rapidinha aqui, nós fomos jogar contra o São Bento que é meu segundo time. Sim. Eu torço pro São Paulo e torço pro São Bento de Sorocaba. Tudo São. Tudo santo. O único que não é sou eu. Mas sou Jesus. Sim. Tá certo. Aí, nós estávamos jogando contra o São Bento, tava 0-0, sabadão de manhã, garoando, e eu tinha um defeito, né, que acho que eu tenho até hoje, que era a questão do cabelo. Aí o cara bateu, tava acabando o jogo, bateu o escanteio lá, aí a bola veio na minha cabeça, eu tirei o rosto assim para não bater no cabelo, só que ela bateu matada no meu rosto e entrou, ganhando de 1-0 do São Bento. Foi um gol contra praticamente? Não foi nem da trave, foi do meu nariz. Por quê? Porque eu não queria estragar o cabelo. O penteado. E para encerrar a infância, nós tínhamos um goleiro lá chamado Moreira. Toda vez que a bola ia na linha de fundo, toda vez que saía para lateral, eu corria dentro do gol. Para fazer o quê? Você imagina? Pegar a bola? Não? Nada, eu ia lá, deixava um pente daquele flamenguinho, pra dar uma geral no cabelo. Lá eu falava pro goleiro, não deixa ninguém mexer aí. Aí a hora que o cara ia bater lateral, dava tempo, ia lá, passava. Tinha um espelhinho também, daquele redondinho? Não tinha. Mas aí eu falei assim, meu apelido não era pra ser cisterninha, era pra ser espelho, pente, né? Mas não pegou, graças a Deus. Agora, como é que era isso, Reinaldo? Você é destro, né? Isso. Ou é ambidestro? Não, só destro. Só destro. E jogando na lateral esquerda? E eu fiquei acho que uns 4 anos de lateral. Como titular, saí do sub-11, sub-13, tava quase já subindo pro profissional, 16, 17 anos, sabe? E o pessoal confiava, entendeu? Mas quando chegava lá no lado esquerdo para fazer o cruzamento, eu trazia e batia com a direita. Puxava para a direita, virava o corpo. Fazia chamado isso. pé trocado, né? Mas também atuei muitas vezes como lateral direito, quando os caras sumiram, surgiu uma boquinha lá na ponta direita. Menos de goleiro e de zagueiro, né? Aí não dá, né? De goleiro era só para pegar o pente. Só para pegar o pente. Ô, Reinaldo, então você quase chegou ao profissional, foi isso? Quando jogar profissional? Não diria que chegou ao profissional. Mas bem próximo. Tava ali bem próximo, eu gostava, né? De estar naquele meio, né? Sim. E aí a gente acabou aprendendo com o dia a dia
como que era. E aí você que veio de cidade do interior, você sabe como que é. A gente acaba ganhando paixão, a gente acaba criando um amor pelo clube, né? Então na minha cidade lá eu gostava desse casmo e tudo, mas foi só nesse período. Depois Ainda larguei mão. existe esse time? Existe. Mas Disputou terceira divisão lá do futebol paulista. Isso. Quem saiu de lá foi um jogador chamado Tatu, Antônio Jogou São Carlos. Paulo. Isso. Ele jogou Antônio Carlos Pecoraro. Década de 80, né? Que ele jogou no São Paulo. Exatamente. Olha a história desse caboclo. Era reserva do Serginho, né? Era reserva do Serginho Chulapa. Isso. São Paulo foi fazer uma excursão nos Estados Unidos e aí o Serginho Chulapa era o centro das atenções. Então, os americanos queriam era o Serginho. E aí, na época, não sei se era o Carlos Alberto Silva, quem foi, em 80 era o Carlos Alberto Silva. São Paulo foi jogar lá nos Estados Unidos e aí o Serginho se machucou. E aí entrou esse tal de Tatu. Esse tal de Tatu porque era molecão, centroavante mais baixinho, gordo. Ele foi e arrebentou. Nós estamos em 2023. Desde 1981 esse cidadão mora nos Estados Unidos. Virou um cidadão americano. Virou cidadão americano e, com detalhe, é o maior artilheiro de futebol soccer dos Estados Unidos. Tem quase 1000 gols, quase que nem o Pelé. Maravilha, hein? Lá nos Estados Unidos. Ô Reinaldo, e da época da infância, né, que você jogava bola, algum apelido assim que você não gostava, que o povo chamava? Não pegou nenhum. Não pegou nenhum. Quando você... dizem que quando você não gosta, pega, né? Pega, quando você mas nem liga... Ô baixinho, toca a bola aí. Baixinho normal. Baixinho normal, né? Normal. E aí depois você partiu para os estudos, para comunicação. Aí eu comecei a estudar, mas na verdade eu comecei a trabalhar, né? Sim. Que a gente, vamos dizer assim, nesse período nós saímos desse sítio onde a gente morava e foi morar na cidade. Na cidade. Num bairro lá, que hoje é o principal bairro de Mairinque, que é a Nova Mairinque. Hoje deve ter uns 15 mil habitantes morando lá, mas na época era 4 casas, e uma delas era do meu pai, lá que a gente fez, né? Daí eu fui trabalhar nas indústrias, Raposo Tavares aqui, as indústrias assim, de frente à minha casa. Aí nós fomos lá, 81, aí eu comecei a trabalhar numa fábrica de chocolate. Aí trabalhei 81, 82, 83, fazia chocolate e tal. Aí os chefes saíam, eu trabalhava no setor de goma, aquelas gominhas bem gostosinhas e tal, trabalhei 3 anos. Aí o chefe saía, aí eu pegava um corintiano lá que trabalhava comigo, né, que era eu trabalhava recolhendo as gomas para levar até a mesa para os caras colocar açúcar, deixar ela tudo embaladinho, bonitinho. Naquela época, os pais da gente, você não tinha muito o que fazer. Eu quero ser jogador de futebol. Jogador de futebol pro pai e pra mãe era vagabundo. Você tinha que trabalhar. Então, trabalhar e estudar. Aí, quando eu completei 15 anos, fui trabalhar numa indústria perto da minha casa, lá chamado Prink, fábrica de chocolate e tal. Aí, nesse período da Prink, eu fiquei lá 3 anos. Saindo da Prink, eu fui trabalhar na CBA. CBA é uma companhia brasileira de alumínio, que era do Antônio Hermínio de Moraes, e lá era 3 horários, aí era meio puxadão. Você tinha que entrar 6 horas da manhã, 2 horas da tarde, das 2 às 10, das 10 às 6, achei meio puxado. Cada semana estava num horário diferente. E aquele lance, você chegava na casa, você não sabia o que você ia comer, que hora que você estava dormindo. Além de um relógio biológico ficar doido, né? Não, e imagina, você chega na sua casa para dormir de 2 da tarde até às 6 horas, não tem sentido, é esquisito, né? Tá bom, eu não quis, eu peguei, casquei fora, aí eu falei pra minha mãe, pro meu pai, não quero trabalhar mais nesse lugar não, tá bom. Atentem vocês, eu tenho 40 anos aí de... vamos dizer, de INSS, de onde eu trabalhei, tá somando tudo. Na minha vida eu fiquei acho que 3 meses parado, porque eu não queria fazer 3 horários. E aí pintou uma outra indústria em São Roque para fazer 3 horários. Ave Maria. E aí minha mãe buzinando, não, tem que trabalhar, não sei o que, papai. Fui embora, fui trabalhar lá de novo lá, comecei os 3 horários e tal, mas aí eu virei chefe num setor lá, rapidinho. E aí eu gostava de ouvir, isso foi isso mesmo, em 88, 89. Aí eu tinha uma rádio de São Roque, chamava Rádio Universal. E eu sempre estava escutando os caras de jogo lá em São Paulo, ali, paulistano e tal. E aí um dia eu saí da indústria lá e passei lá, falei, vou lá ver essa rádio aí. Fazer uma visita, né? Aí eu fiquei, a cidade de São Roque, lá também é uma baixada assim. O chefão lá, que era o Vladimir Aguimon, um cara que trabalhou na Gazeta Esportiva em São Paulo e tal. Aí ele saiu do bar com direção à rádio, seria sair daqui da Jaime Câmara para ir aqui no quiosque, sabe? Bem pertinho. Eu fui atrás do cara, e o cara olhando para trás, falou, esse cara, você quer querer me roubar? Tá alguma estranho, coisa, né? Tá estranho. Aí ele foi e eu entrei também.
Aí chegou na porta e falou, pois não, companheiro, você quer alguma coisa? Eu queria conhecer a rádio. Nervoso, gaguejando. Ah, então o problema seu é esse. Tá, então o senhor senta aí, o senhor aguarda aí. Daqui a pouco começou o programa 6h30 da tarde lá. Tá, programa de esporte. E eu lá do outro lado, tal. Só olhando, beleza. Acabou o programa. E aí, gostou? Falei, beleza. Já não tava gaguejando mais. Então você vai fazer o seguinte, domingo nós vamos para São Paulo, tipo Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. Opa. Você fica aqui no plantão esportivo e nesse plantão esportivo eu te chamo. Você só vai dar resultado de jogo. Lá no Mineirão tá 0x0, não sei aonde. Mas sabe que eu dou? Dá conta, você vai fazer. Tá bom. E aí, aconteceu. Isso foi numa segunda-feira, no domingo eu já tava na rádio. Caramba. Muito rápido. Foi muito rápido. Adivinha o que aconteceu? Aí os caras estão lá no Parque Antártica, era Parque Antártica. E a transmissão entrava 3h30 da tarde, o jogo era 4 horas. E eu entrei 3 horas da tarde, antes era um programa evangélico. Todo lugar tem questão desses programas de igreja. Aí acabou o cara lá, entrou eu. Mas eu nunca tinha pego um microfone. Aí já tava... Só de ouvir, né? Já tava morrendo. Olá pessoal, daqui a pouco direto do Parque Antártica tem Palmeiras e de Botafogo de Ribeirão Preto com Vladimir Aguimon, Ivan Souza, Vander Luiz, Carlos Roberto, mas eu morrendo ali, sabe? E o cara da técnica lá só assim pra mim, ó. Calma, vai tranquilo e tal. Respira. Aí enquanto os caras não chamavam, vai vendo, o pior tá por vir ainda. Aí deu 3h05, 3h10. Pois é, pessoal, agora nós vamos dar o placar dos jogos do campeonato. Aí tinha a loteria esportiva, do jogo 1 ao jogo 3, eu falei acho que umas 39 vezes. 39, toda hora, jogo 8, tá empatado 0x0 e rolando, mas eu não queria nem olhar pro cara lá, porque o cara toda hora mandando a mão pra mim, né? Aí, teve Fórmula 1 naquele dia, Ayrton Senna acho que tinha ganho. Aí eu comecei, olha, o brasileiro Ayrton Senna ganhou o GP, acho que de Mônaco, não sei o que. E aí acabava aquilo lá, eu voltava. Já aí deu 3h27, 28, o cara falou assim, chama lá, chama o Parque Antártica. Então a gente vai pra São Paulo, Parque Antártica. Vladimir, vamos trazer o Palmeiras e Botafogo aí. Agora o pior, vocês nem imaginam o que aconteceu. Os mesmos problemas que a gente sempre teve aqui no Tocantins. Já naquela época? Não entrou a rádio, não entrou a transmissão, tava chovendo. E aí, meu amigo, eu já tinha morrido 29 minutos, eu tinha que morrer mais uns 30 lá na frente. Caramba. E nada desses caras entrar de São Paulo. Resumindo, eles entraram, era 10:04, quando o técnico conseguiu acertar lá. Nesse período eu falei 39 vezes a loteria esportiva. Já tava rouco. 50 vezes o Ayrton Senna ganhou. Os caras devem até falar assim, olha que legal, essa rádio acho que é da Ayrton Senna, porque eu só falava da Ayrton Senna. Mas foi legal, o começo foi dessa forma, né? Mas o cara encostou eu na parede e falou, você vai sentar lá e vai fazer isso. Então, muita coisa que a gente aprende, isso aqui eu tô levando a brincadeira, mas para mostrar para o cara que está aí fora, de repente o cara tem vontade de fazer jornalismo esportivo e às vezes ele fica com vergonha, não consegue falar, não consegue... É assim, cara, você tem que ir no pau mesmo, você tem que se soltar, dê oportunidade, não perca. Eu nunca perdi nenhuma oportunidade na minha vida, todas que eu tive eu abracei. Por quê? Porque se você não abraçar, quem tiver do seu lado leva. Não chega é isso, e fica com ela. É verdade, né? E a sua trajetória aqui no Tocantins? Quando é que você veio pra cá? Pois é, e aqui no Tocantins aconteceu o seguinte, tem um tempinho bom pra falar aí? Sim. Ó, pra sair, pra que eu viesse pra cá, pro Tocantins, aconteceu o seguinte, acho que Gilmar, Orlan, ou muita gente aqui não sabe, é a primeira vez que eu tô contando, então parabéns Destravado, porque eu tô destravando minha língua aqui, contando umas histórias que eu nunca contei. Vamos lá. Em 1996 eu fui candidato a vice-prefeito da cidade de Mairinque. Opa! Vice-prefeito. E aí... Passou perto de ganhar ou passou longe? A história é boa. A história é boa. Aí eu era PFL. E o presidente do partido era amigo pessoal meu e tal. Então, essa documentação ficava comigo na minha casa. Ele era o presidente, mas quem mandava era o Reinaldo, junto. O atual prefeito da minha cidade hoje de Mairinque, o Alexandre Gemente, tem 5 mandatos que ele completou agora. Na época ele era parceiro nosso, mas político você sabe, cada um foi para um canto. Aí teve um racha lá, e aí colocaram uma mulher chamada Luzia Quesini, que é filha de um ex-prefeito, considerado um dos melhores prefeitos da cidade, o senhor João Quesini.
Aí pegaram, então vamos fazer assim, a Luzia é candidata, o Reinaldo Cisterna é o vice. Só que o idiota aqui, eu falo bem esse termo idiota, porque naquele momento eu tinha ajudado a implantar 2.300 telefones em Mairinque. Mairinque não tinha telefone convencional. Sim. E lá na casa da minha mãe fazia fila, romaria para nego pedir ficha para poder participar. Aí o tonto aqui, em vez de pegar e ficar como arrozinho com feijão fazer vereador, seria o cara mais votado da história de Mairinque, aceitou assim do nada. Teve a eleição, cada um foi para um canto, foi no período que juntou o MDB com o PT, foi nesse período. E eles não se davam de jeito nenhum, mas para ganhar a eleição naquela época se juntaram e deu. Aí nós fomos as eleições antigamente era assim, você votava na sua cidade e a cidade maior, por exemplo, Porto Nacional tinha que vir em Palmas no ginásio de esporte para conferir os votos dele, para fazer a apuração. Aí nós fomos para São Roque. Aí chegou lá, eu fiquei numa trave, era um ginásio de esporte, eu fiquei sozinho numa trave olhando para cima assim, já sabendo que não tinha chance nenhuma de ganhar. Aí o cara lá que acabou sendo eleito prefeito, o seu João Ideval Cômodo do PMDB e o pessoal do PT, aí já comemorando que eles tinham ganho a eleição. Aí ele saiu lá da arquibancada, deu a volta, chegou para mim assim e falou assim: "Ô, seu Reinaldo, o senhor tá triste aí e tal, poxa, mas política é assim mesmo, tal." Eu falei: "Não, tô tranquilo, parabéns aí pro senhor, tal, parabéns pro pessoal do PT, tô triste não." Daí ele falou assim: "Olha, queria aqui render as minhas homenagens ao senhor, que se não fosse o senhor, nós não tínhamos ganho essa eleição." Eu falei: "Ah, não entendi." Porque quando vocês racharam lá com o Gemente, você praticamente tirou 2.000 votos deles, que seria a consagração dele, não nossa. Então, muito obrigado, ó, você tá comigo aí. E eu era funcionário concursado da Prefeitura de Mairinque. Não, agradeço o senhor aí, parabéns aí. Fiquei na minha, não me importei não. Tá bom. Mas caía lágrima, assim, eu falando: puta, que idiota que eu fui. Se eu fosse candidato a vereador, eu era o cara mais votado. Tinha sido eleito. Na eleição, nós perdemos, nós ficamos em terceiro lugar. Ganhou o pessoal do PT, esse cara que era amigo nosso, que hoje é o prefeito lá, pessoa que eu respeito, considero muito. Ele ficou em segundo, mas os 2.000 votos e 2.300 votos nossos, era a diferença que dava para ele ganhar a eleição, ele perdeu. Aí, o que aconteceu? Aí eu fiquei chateado, falei: puta que lá. Aí chegou no outro dia, tá? Aí um amigo nosso estava implantando um sistema aqui em Palmas de vender computador, que não tinha nada em 96 foi isso. Foi quando surgiu o computador, praticamente. Isso. A eleição foi 3 de outubro, e ele falou assim: ó, dia 26 de novembro eu tô indo para Palmas. Nunca eu tinha ouvido falar. Para mim, Palmas era negócio Palmeiras dos índios lá, lembra? Era essa a impressão que eu tinha. Aí, estamos tomando um suquinho no bar lá e tal. Aí ele falou: ó, você não quer ir pra lá não sei o que, eu sei que você tá meio desgostoso, caramba, não sei o que e tal. Ah, cara, eu vou ser bem sério pra você. Me leva lá, quero conhecer, não vou perder nada mesmo já. Que tinha que perder já foi. Tá bom. E ele não acreditou que eu iria vir pra cá. Orlando, telespectador, você que tá aí, vocês nem imaginam o que aconteceu. Chegando dia 26, Reinaldo, ó, tô indo pro Tocantins, pra Palmas, vamos comigo? Vambora. Peguei a mala e vamos. Aí pegamos essas estradas, vindo de São Paulo pra cá. De ônibus? Não, num Fiatzinho assim, cheio de computador atrás, não sei o que, papapá. Eu nem imaginava. Aí chegamos aqui e não chegava de jeito nenhum aqui aqui perto de Palmas. Aí eu perguntava pra ele, tava lá em Goiânia lá, e ele falou: não, é bem ali, tá pertinho. Puta, tinha mais 1.000 quilômetros. O cara ainda falou pra ele que tava pertinho. Aí eu peguei e falei assim: pô, cara, mas e aí, não chega. Resumindo, paramos em Pium. Foi a primeira vez que eu fui tomar uma cerveja no Tocantins, foi em Pium. Tomei ali que eu tava pra aliviar. Seco. Aí chegamos na balsa aqui, que era na antiga Canela. Sim. Aí chegou lá, pá, saída, só daqui 2 horas. Aí escureceu. Aí o cara falou assim: ó, Palmas é lá daquele lado. Do outro lado do rio. Isso, eu falei: é lá? É. Aí você falou: quero voltar. Não. Aí eu peguei e falei assim: ó, Deus acabou de tocar no meu coração, que é aqui que eu vou fazer minha vida, minha família, e é aqui que eu vou ficar. Ah, você nem conhece lá do outro lado, você nem sabe o que tem lá do outro lado, como é que você fala um negócio desse e tal? Eu falei: não, cara, que manda lá em cima. Se ele falou pra mim, e é verdade, Gilmar, aconteceu isso. Tocou no meu coração lá na balsa, lá. Se tivesse esse lugar ali ainda, ia ser
super 10 pra mostrar o que aconteceu. Passamos pra cá e fiquei meio assim, tudo perdido, tudo igual aqui. Eu entrava numa rua, na outra, pra mim era todo lugar mesmo. Era tudo igual. Resumindo, fui morar lá na Arce 72, o cara foi embora. Aí falou, e aí, vai querer vir pra cá ou não? Você fica aqui e tal, arrumou uma casa ali pra mim. Isso foi dia 26 de novembro. No dia 27, acho que o Fernando Henrique Cardoso estava aqui em Palmas para a inauguração dessa ponte. Tava aí com o Siqueira Campos, aquele pessoal todo. E eu achando festa, achando tudo bonito. Aí nós saímos de noite, fomos aqui no Palmas Blue. Lembra do Palmas Blue? Sim. Palmas Shopping, o primeiro shopping aqui de Palmas. Aí na televisão toda hora tocava, hoje à noite lá no Palmas Blue, não perca a presença aí de Bruno e Marrone. Não sabia nem quem que era Bruno e Marrone. Aí tô lá parado ali em frente ao shopping, né? Já tinha tomado uns quisuquinhos. Isso por volta de meia-noite, 1h da manhã. Aí esses dois caras subiram no palco. Seu guarda, eu não sou vagabundo. Aí eu olhei pro cara, pô, esses caras só gritam, bicho. Que é isso? E eu criticando o Bruno e Marrone, vai vendo. Aí o colega meu, não, rapaz, os caras são cantores, eles são bons, não sei o que, é bom, o cara tá gritando lá. Tá bom, resumindo, saímos de lá, fomos pro Caldos e Caldos. Sim. Caldos e Caldos, vocês lembram, né? Caldo e Caldo é o tradicional. Ainda existe, né? Aí sentamos lá numa mesa, eu e ele, eram umas 2h da manhã, sentou o Bruno e Marrone do meu lado, assim, sabe? Aí eu falei pro cara, falei assim, pro apreciadinho, ei, não é aqueles dor de barriga que tá lá embaixo, que tá gritando lá, que estão aqui? Falei, cala a boca, bicho, não faz isso não. Aí, pá, beleza, tá bom, era o Bruno e Marrone. Aí no outro dia nós viajamos de Palmas para São Paulo. Adivinha a fita que eu fui daqui até São Paulo escutando. Ouvindo Bruno e Marrone. Seu guarda, não sou vagabundo, mas estourou na minha cabeça. Grudou. Aí grudou. Aí, entre novembro e janeiro eu tinha que tomar uma decisão. Vai vir para Palmas ou não vai? Resolvi, vou. Larguei tudo. Eu era funcionário público na prefeitura de Mairim, que voltando ao prefeito que ganhou, fui lá pedir a conta para ele. Ele falou assim... Tem certeza? Seu Reinaldo, você é um moço tradicional, um cara respeitado aqui na cidade, você tem futuro na política. Eu falei, não, eu resolvi, não quero mais não, mas seu pai e sua mãe vão ficar muito chateados de você ir embora daqui. Já tomei a decisão, vou embora. O senhor tem certeza? Eu dou um jeito aí, eu não quero, eu quero ir embora. Pá, ele assinou, saí, vim embora. Aí no dia 13 de fevereiro, por isso que eu falo que eu cheguei aqui 13 de fevereiro de 97, no carnaval. Saí de São Paulo, vim chorando de São Paulo até Goiânia, mas chorando. O lugar mais longe que eu tinha ido, meus amigos, era de Mairim, que é Itapetininga, onde eu fazia faculdade, que era 100 km para ir, 100 para voltar. Agora você imagina, eu vim 1.300 km, é longe pra caramba. É longe então, de casa. A minha história para sair de São Paulo para chegar no Tocantins foi exatamente essa. Na comunicação aqui no Tocantins, você já trabalhou já em Câmara, né, no Jornal do Tocantins, agora Rádio CBN, tem o seu site também, né, que aliás está completando o aniversário, né, de criação, né? A gente tá com 15 anos, né, completando já? Exatamente hoje. Passa rápido. 27 de 2 de 2008. E foi um projeto assim que começou engatinhando, né? E de repente ele acabou crescendo com o decorrer do tempo e tal. Até porque a gente vive 24 horas pelo esporte. Sim. Se eu falar pra você que eu ganho dinheiro, se eu falar pra você que tá aí que eu ganho dinheiro, é mentira, não ganho não. Faço por amor mesmo, vocês são um exemplo disso, vocês estão na minha convivência. Né? Ajuda. A melhor frase que tem é essa, ajuda. Tá? Mas no contexto geral, a gente faz realmente por amor. E o site Alô Esporte, ele surgiu no dia que o Atlético Mineiro ganhou do Palmas de 7-0. Eu trabalhava aqui na Jaime Câmara, jornalista, então eu era focado 100% Jornal do Tocantins, como sempre foi, trabalhei 21 anos. E aí, nesse dia, eu e minha esposa, a doutora Cléia Rocha Braga, fizemos um cartaz assim, site Alô Esporte, vem aí e tal, e distribuímos no dia do jogo lá, Palmas 0, Atlético Mineiro 7. E tinha muita gente. Distribuímos não, né? Porque quem fez esse trabalho foi ela, porque lá eu não podia fazer isso, porque eu tava vestindo a camisa do Jornal Tocantins, como eu sempre honrei e sempre respeitei. Então, o primeiro pontapé inicial quem deu foi ela. E de lá pra cá a gente vem aí, troca aqui, faz ali, arruma aqui, arruma ali, mas o site continua. O site continua aí, graças a Deus. Quando o pessoal fala referência, eu agradeço. Mas eu digo assim, hoje, por exemplo, esse site ele existe, não é porque o Reinaldo, porque a Cléia, é porque as pessoas que convivem no esporte, eles estão ali dando credibilidade para você, então você acaba
aprimorando, você acaba deixando. Mas não é um negócio que eu posso bater no peito e falar é meu sozinho, não. É de todo mundo que faz parte do esporte do estado do Tocantins. Agora, Reinaldo, da época que você começou, 15 anos atrás, começou com um site, né, que eu quero dizer, porque você já tinha uma estrada na cobertura esportiva. Futebol também mudou muito aqui, né? Infelizmente, para pior, né? Que assim, para pior que eu digo é a questão do nível técnico, né, do campeonato. Naquele tempo era melhor, não era? Bem legal, é uma referência bem legal que você está falando. Eu comecei a acompanhar os jogos aqui em 97. Então de lá para cá foram pelo menos umas 22, 23 finais direto do Campeonato Tocantinense. Eu particularmente acho que lá no começo dos anos 2000 foi melhor do que o que está hoje. Nada a ver, não tem nada a ver com federação, não tem nada a ver com fulano. A federação faz a parte dela, sempre faz, né? Aquilo que eu sempre falei, eu montei uma escola de futebol e essa escola de futebol eu montei porque eu quis. Então eu não tenho que bater na porta de federação e pedir dinheiro para eles. Ué, se não é o responsável, você vai correr atrás do seu patrimônio. Então é essa comparação que eu faço com os clubes e com quem cria alguma entidade. No caso do futebol do Tocantins, a gente dá uma observada que ele parou no tempo. Hoje, por exemplo, nós estamos em 2023, inadmissível que pessoas no dia de hoje não consigam regularizar jogador de futebol com a tecnologia, com a modernidade que chegou aí, que as coisas são mais fáceis. Está muito mais fácil. E aí você vê nesse campeonato atual 2023, times perdendo pontos, times sendo penalizados. Escalando o jogador com 3 amarelos. Por falta realmente de um profissional competente para fazer esse trabalho. Então você que é dirigente de futebol, preste atenção no que eu vou falar. Cada um no seu quadrado. Você é presidente, você é diretor de futebol, mas contrate um cara, um profissional da área para executar esse tipo de serviço. Se ele falhar, você vai cobrar dele. Agora, quando falha no geral, a turma cobra de você. Você que é o responsável, que é o dono do time. Então, é uma sugestão. Contratem profissionais que estejam aptos a ajudar você no seu dia a dia. Eu falo isso, por exemplo, eu vou trazer um nome aqui que muita gente talvez nem conheça. Vocês conhecem muito bem, que ele é amigo de vocês. O Lindner Primo. Sim. Lá de 1998 até 2007, 2008, era um cara que o Palmas tinha maior confiança nele. Jogava na mão dele, ele ia lá e registrava o jogador. Eu nunca ouvi falar que o Palmas foi punido na época dele porque tinha jogador irregular. Então, nós estamos falando lá de 20 anos atrás e os profissionais de hoje, infelizmente, não estão fazendo isso. Gilmar, futebol, infelizmente, do Tocantins precisa melhorar muito. Melhorar principalmente a questão de logística, os dirigentes, a parte de trás. Os jogadores não tem nada a ver com isso. É porque nossa arbitragem evoluiu bastante. Né? Hoje nós temos Série A, árbitros apitando Série A, Copa do Brasil, e o futebol, infelizmente, é Série D apenas. Né? Reinaldo, ainda com relação ao que a gente falou agora há pouco, né, dessa questão de federação, que alguns clubes, alguns dirigentes, né, criticam com relação à premiação, que a federação não dá nada de premiação. Eu costumo dizer isso, a maior premiação que nós temos hoje no futebol tocantinense é a vaga na Copa do Brasil, que neste ano já garante 750 mil. Pois é. Quer premiação melhor do que essa? Aquele negócio, é pelo em ovo, né? Porque se você for levar no 100%, hoje, por exemplo, hoje é uma vaga, ano que vem são duas. Então, eu, dirigente de clube, o que eu tenho que fazer? Bom, eu já sei que vai ter 2 vagas para a Copa do Brasil. Vou montar um time à altura, vou correr atrás. Se fosse o caso, Reinaldo Cisterna, contratava hoje, gastava aí 300 mil, sabendo que ano que vem eu podia ter 750 mil. Ou seja, eu sou campeão ou vice, eu vou ter esse dinheiro. É investimento. Então eu tenho como recuperar esse dinheiro para poder manter o time no próximo ano. E daí no outro ano, como faz o Tocantinópolis, você já está preparado para o calendário do ano inteiro, você ter atividade, coisa que os outros clubes aqui não têm. E não adianta ficar reclamando. Tem que fazer a coisa certa, porque se fizer o mesmo trabalho que o Tocantinópolis está fazendo, pode ter certeza, vocês vão sempre estar lá galgando Série D, Série C, quem sabe até uma Série B. Eu acho, na minha opinião, que o futebol do Tocantins, o máximo que a gente poderia chegar numa Série C está de bom tamanho, não pode ser mais que isso. Para o nosso tamanho aqui, Série C seria de bom tamanho. O Araguaína subiu, depois no ano seguinte caiu, né? Fez o efeito. Porque uma Série C dá para você se manter. Isso. Reinaldo, para a gente fechar então, vamos para as nossas rapidinhas. Você já ficou zangado com um dirigente que não quis te dar uma informação quando você trabalhava no jornal, por exemplo, até hoje? Sempre tem. Sempre tem alguns. Só não vou citar o nome, mas não precisa. Teve vários aí, nossa, e
E nego dedo duro ainda, que ligava e ainda ligava pro chefe, o Reinaldo foi mal educado. Não, eu só queria a notícia, mais nada. No nosso meio, você sabe que tem muita trairagem, né? Você já foi traído por alguém do meio da comunicação? Não precisa citar nome também. O cara tá querendo colocar em confusão. Não precisa citar nome, não, basta... eu usei esse termo assim, trairagem, eu sempre brinco com o pessoal, sim. Mas é questão de momento. Às vezes, naquele momento, você tem um contratempo com uma determinada pessoa. Mas eu acho que não, cada um tem seu espaço, por isso que eu falo. O Tocantins, por mais que ele seja pequeno, aí ó, o Destravado tá no ar, o Esporte Mais tá no ar, o Alô Esporte tá no ar, sim. Entendeu? Nós temos espaço. Tem o nosso amigo RR10, tem o pessoal lá de Araguaína. Então cada um procure seu espaço sem precisar empurrar o outro. Sim. Então eu vejo assim, eu acho que você precisa dar rasteira no não, outro. Eu acho que tem que ter respeito e confiança um com o outro. E vice-versa. Então eu acho que hoje a nossa associação, vamos dizer assim, os cronistas esportivos, eles precisam parar com esse mimimi. Porque tem mesmo. Vamos juntar, né? Tem que parar com esse negócio de querer rachar, eu sou melhor. Não tem melhor, não tem pior. Todos são iguais. Cada um tem seu Agora, aquilo que eu sempre falo, cada um tem seu espaço, aproveite ele. Cada um tem seu espaço, aproveite ele. Todos são iguais aqui perante quem cobre esporte aqui no Tocantins. Eu não sou contra ninguém, não. Já ficou puto com um colega de trabalho, assim, um cara da crônica, que você falou assim, esse cara aqui, não quero que ele trabalhe mais comigo, esse cara aqui nunca vai trabalhar comigo. Não precisa citar nome também, por questão de... que eu quase que eu citei anteriormente, né? Naquele momento, eu acho que isso já passou por todo mundo. Você tem um contratempo naquele momento que você está ali vivenciando o momento, talvez sim, mas não ao ponto de falar nunca mais. Essa palavra não existe. Nunca é muito forte. Não existe, até porque no outro dia eu posso estar lá precisando daquela mesma pessoa e aí aquela pessoa vai falar, o cara falou que nunca ia trabalhar comigo. Não é isso. Eu prefiro achar que essa palavra nunca não existe. Amanhã é outro dia. Isso. Reinaldo, o melhor jogador que você viu atuando no futebol tocantinense? Puxa, aquela vida. Eu gostei do Cássio. Do Cássio. Cássio era um camisa 10 que jogou no Palmas, acho que em 2009, 2010, né? Por aí. Irmão do Giba. Irmão do Giba. Eu vi assim, esse cara como um dos melhores. Gostava também do Ferdinando. Né? E foram jogadores assim. Você falou, eu lembrei. Então, são jogadores que acabaram marcando, né? Com o passar do tempo. Cássio e o Ferdinando. De todas as finais, né, do Campeonato Tocantinense, você falou que acompanhou várias, são mais de 20 aí no currículo. Qual que você, na sua opinião, que foi a melhor? Assim, a mais nivelada? Você quer saber a pior? Também. Eu vou começar Pode citar as duas. Eu vou começar por a de 2009, naquela final. Foi melhor ou pior? Foi pior, pra mim. Pior. Não, foi boa em termos de futebol e tal, mas eu digo na questão de cobertura. Sim. Foi a inauguração do estádio Mirandão, lá em Araguaína, né? Lá, né? E foi uma pressão violenta. Sim. Né? A gente sabe disso. Naquele momento ali, nós tínhamos o governo do estado, que tinha acabado de inaugurar o estádio. Nós tínhamos o secretário de esporte, que era de lá. Sim. Não, deixa bem claro, não estou falando que o Araguaína foi campeão em cima do Palmo por causa disso, não. Mas dentro das 4 linhas, o comportamento da torcida, o comportamento das pessoas, foi um negócio assim, que até hoje eu não esqueço. Até urina na cabeça eu levei naquele dia. Sim. Foi um negócio que eu falei assim, poxa, um mundo tão, né? Evoluído. Tão evoluído, como é que um caboclo pega urina e joga numa pessoa que está trabalhando? Eu estava ali, estava nem aí com Palmas, muito menos com Araguaína, com ninguém. Eu estava ali para desenvolver meu trabalho pelo Jornal do Tocantins. Então, foi a pior, vamos dizer assim, a 2009. pior final, não em termos de jogo. O jogo foi um jogaço, foi 2-2, foi para os pênaltis, foi um jogo maravilhoso. E também deixa bem claro para o pessoal de Araguaína que o Araguaína ganhou porque naquele momento ele era melhor que o Palmas. Então ele mereceu ganhar sim. O Palmas saiu daqui com 13 jogadores, o nego não quis ir no jogo. Então é problema deles, entendeu? O Araguaína aproveitou a situação do momento, mas eu tô falando na questão de trabalho, lá foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. E a melhor? A melhor, nossa, teve bastante jogos. Muitos, né? Teve bastante jogos bons aqui, né? Um jogo que eu gostei foi Palmas e Araguaína, lá no Gauchão.
2007. 2007, foi aquele 1-1, acho que por mais que tenha evoluído, tem o Mirandão, o Newton Santos, mas aquele jogo lá foi legal. Você vê a torcida aqui de Palmas indo para Araguaína. Nível técnico. Você vê a torcida de Araguaína, vem em grande número aqui para Palmas. Acho que foi uma das melhores finais. Eu acho que aquela foi uma das melhores. E foi legal. Foi legal, os dois times, né? Nós tínhamos o Urias, né? Que era o camisa 10 do Araguaína. Para cá muito. Tinha o Raí. Isso. Né? Eu lembro até hoje que eu tava do lado assim tinha o banco de reserva aqui onde o mesário fica. Sim. Aí o Adriano chamou o Raí, mas o jogador estava no começo do jogo, acho que uns 8, 10 minutos. Vocês vão querer jogar ou vão querer ir embora? Não deu. Enquadrou logo. 12 minutos, os dois estavam expulsos. Enquadrou logo, não teve jeito. Aqui não. Então foi uma das melhores finais que eu vi. Teve várias, mas essa foi uma das mais bonitas. Bacana. Reinaldo, foi muito bom tê-lo aqui no Destravado. Você tem muita história para contar. Poxa. Vamos marcar uma outra vez pra gente. Na outra nós vamos tomar um quisuco. Também. Vamos pelo amor de Deus, Você né? ainda gosta do quisuco? Rapaz, eu tomo um pouquinho, viu? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só de Guaraná agora. Obrigado por ter participado aqui conosco. Parabéns aí pela iniciativa, tanto sua quanto do Orlan. Desejo sucesso a vocês, Destravado. E aquilo que eu falei, nós estamos na mesma área, no mesmo espaço, mas pode ter certeza, o que depender de mim, vocês vão ter sucesso sempre. Tá certo, a recíproca é verdadeira. Um abraço aí para todo mundo. Obrigado ao Reinaldo de Jesus Cisterna, jornalista, radialista, comunicador esportivo. O Destravado fica por aqui, um abraço a todos, até o próximo programa.